Hello, my people! Oi, gente! Estamos aqui. Estamos Tô aqui. arrumando meu marido, gente. Lala, my God! Vamos lá, gente! Ó o JP na área. Oi, aí! JP! JP! Ailton Zuc. Ailton Zuc. Cantor Lobo Dança 2. Alô, Marta Riu. Rui, amor. Poxa, é a eu Martinha tô mais lá. cego que doido. A Aê, Martinha. grande Ailton. MFB, representações que é, hein? Às vezes faz... Participa, faz umas... Me manda lá no... Manda pra gente lá no direct. Dança 2, Aracaju. Pra gente saber quem é. Ah, Vivi! Linda! Vivi. Ei, gente. Está chegando o povo. Olha o Moreira aí na área. Ah, Moreira! Martinha. Amor, Martinha. Agora você já sabe quem Paola. Maurícia Barros. Let's go. Let's go. Ai, meu gente. Que lindo, Zé. Ai, obrigada, Paola. É a cor de la pasión. Ó, aqui, ó. Live Bachata Love, minha gente. Ai, obrigada, Dança 2. Gente, estamos aqui, ó. Recebemos várias e muitas perguntas, muitas. Aí a gente... Não sei se vai dar tempo de responder todas, não. Aí a gente vai tentar. Vai até onde der. Onde der. Já tô virando interiorana. Ai, obrigada, Dança 2. Kiko Rodrigues, Vanderlei. Tudo bem, Vanderlei? Sempre let's Sempre go. let's go. Sempre, né? Mó legal isso, gente. Sempre Ó, foi gente, assim. hoje eu tô, ó, de look novo, gente, ó. Ai, eu fiz, gente. Hoje fui eu, não fiz. A Hoje gente foi nem a fez. Piana Hair. Ó. Ó. Cê é louco. Gente, fala que tá lindo, porque senão... Degradê total aqui, ó. É a primeira Cê é vez. louco. Saudades também, Moreira. Você não apareceu ontem na live, né? Gente, faz desde 2005 que a gente namora. Ele não deixa eu tocar no cabelo dele. Então, vocês têm que falar que tá lindo. Porque é a primeira vez que eu consegui colocar a mão nesses cabelos. Primeira. Não tô brincando, amor. Mandei bem, ó lá. Aê! Quem quiser contratar, gente. É comigo mesmo. Mandei bem, viu? Vamos então? Porque tem Vamos. bastante pergunta, gente. Bastante pergunta aqui pra gente responder pra galerita, hein? Vamos ver se dá tempo. Então vamos lá? Vamos começar aqui? Então, ó, primeira pergunta foi da Adri, SP 2009. Ela não tá ainda. Ela não tá, né? Mas vamos... Mas vamos lá. Então a pergunta é... amor, daqui é a última. Ah, tá. Então, Eu peraí. sabia que ele ia se atrapalhar, então gente. é essa daqui. Ah, então peraí, gente. Peraí, então... Votes. Se não Vamos sou lá. eu na vida dele. Vamos recomeçar. Então vai. Quem mandou a primeira perguntinha foi a Paola! Laura's Hairs. Olha lá, a Martinha tosou o Marcílio também, ó. Isso aí, gente. Tosar é vida. Tosar é tipo pet, né? Foi tosado. Quem começou a dançar primeiro? Putz, grilos. Então, Olha. Vamos entender a pergunta da Paola, porque daí dá várias coisas. Por exemplo, se for falar de dança como um todo, talvez seja eu. Porque com 9 anos eu entrei no balé clássico. E você, com quantos anos você começou a dançar?
Então, se for dança acadêmica, então foi bem mais... Foi em 2003, 2004, acho que foi isso. Agora, dança freestyle da vida, desde pequenininho eu danço. Amor, eu também, mas não Não, mas a Laura que começou primeiro. E de dança como um todo, isso mesmo. Isso. A dona Laura. Então eu. A dona Laura. Eu fiz balé clássico dos meus 9 aos 13, 14 anos. Meus 9 aos 13 foi certinho. Aí 14, 15 anos foi super capengando, fiz balé clássico. Aí eu comecei numa academia lá em São Bernardo, no Rude Ramos, para ser mais exata. Aí depois eu fui pro Municipal de São Caetano, passei pela banca, na banca que eu passei para entrar pro Municipal tinha a Toshi Kobayashi, quem é antigo do balé clássico sabe quem é a Toshi, ela foi uma pessoa extremamente importante do balé clássico. E Foi não, acho que... ela faleceu, né? Ela faleceu? Tô atualizado, gente. E aí, depois, quando eu parei no balé clássico, eu nunca mais coloquei um pé numa sala de aula de dança. Aí eu voltei para uma sala de aula de dança com 32 anos, que foi para dança de salão. Então, Piana. Segunda question. foi a Mari, 9087, _ Mari. Yes. Como vocês se encontraram na bachata e chegaram até aqui, sempre ensinando melhor? Thank you. Ah, que linda! Que pergunta linda, que deliciosa. Bom, quer falar ou eu falo? Eu falo agora. Então fala. Bom, nós nos encontramos numa escola de dança lá em São Bernardo do Campo, escola Dansarte, e aonde a Laura era aluna e eu era bolsista, mas a Laura entrou primeiro. Aí depois que eu entrei como bolsista nessa escola. E foi lá que a gente se conheceu. E foi lá também que começamos com a bachata também. Né? Foi tudo ali, tudo junto. O Rô, ele morou, antes da gente se conhecer, ele morou um tempo na Espanha, ele conheceu a bachata lá. Aí ele veio pra cá, então ele entrou nessa escola e já dançando um pouquinho da bachata que ele tinha havia aprendido lá na balada, aprendido não como aula, tá? Ele ia pras baladas lá na Espanha, ele dançou lá, então ele voltou pro Brasil e aí a gente em aula, a nossa coordenadora na época, que é a Paty Vec, que hoje é a nossa ensaiadora do Estúdio Vec, ela colocou, sei lá, acho que ela percebeu que ia rolar, que era match. Aí colocou a gente pra dançar juntos. Ia dar o quê? Match. Match? Nossa, gente, é perigoso essa palavra, né? Mas eu não falei besteira. Aí ela colocou a gente pra dançar juntos numa bachata. Aí quando a gente dançou junto, foi impressionante. Tipo, foi uma dança, juro, pra mim, não tinha mais ninguém do meu lado. Não tinha, era eu e ele. Foi assim. Oh my God! Mas até então, olha que engraçado, né? Foi rolando, mas a gente não tinha noção de onde ia estar, não. Eu, na verdade, eu senti algo extremamente diferente, mas eu não queria, porque 9 anos de diferença de idade e na época... Meteu uma linha. E na época eu achava que ele tinha só uns 14 anos, 15 anos. Ele tinha um rostinho... Ele tem um rostinho mais jovem, assim, ele parece mais novo do que ele é. Mas... pura fonte da juventude. E aí ele parecia mais novo ainda do que a idade dele. Então, tipo, eu nem olhava pra cara dele. E daí eu senti um negócio diferente, mas eu não queria, porque, tipo, era muito novo. E eram só 9 anos. 9 anos é bastante, mas é pouco perto do que eu imaginava que fosse. Mas não, né? Mas funcionou depois. Deu certo. Muito bem. Aí a Si perguntou, a Ju, que às vezes eu chamo ela de Ju, chamo ela de Silene. Como foi a transição da carreira para viver da dança? Deu medo?
Fala primeiro o Rô, que acho que ele primeiro que abriu mão do mundo corporativo. Olha, a transição pra mim, ela não foi. Não tive medo, não. Até porque eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei das profissões mais difíceis. Mais difíceis. Que a primeira foi ser jogador de futebol. Eu joguei futebol dos meus 6 aos 16. Cheguei até a passar pelo time B, não, time C do Corinthians. E aí depois do futebol foi o pagode. Eu toquei 5 anos pagode, 5 ou 4, eu acho que uma coisa assim. Então eu sempre tive essas profissões mais Profissão maravilhosas, perigo. assim, E então, pra mim, assim, quando eu decidi viver da dança, não foi difícil, assim, não. E também não tive medo, não. Foi tranquilo, assim, pra mim. Quando ele fala de profissão difícil, é porque são profissões que nós somos empreendedores, então a gente tem que aprender a ser empreendedor, né? Para mim, eu sou formada em administração, eu trabalhava no mundo corporativo, então eu trabalhei em banco, trabalhei em multinacional, trabalhei em pequena empresa, indústria, trabalhei em prestadora de serviço. Então eu vim do mundo todo certinho, assim, sabe? Todo organizadinho, com salário mensal, com 13º, com PLR. E aí, eis que a bachata começou a tomar conta da nossa vida. A última empresa que eu trabalhei era numa agência de comunicação, que aliás eu aprendi muito lá, muito, muito, muito. E trabalhava na área administrativa, mas aprendi muito na área da comunicação. E quando eu percebi que eu não conseguia mais conciliar, porque olha só, eu já tinha férias vencidas. E aí, o que eu fazia? Eu tirava minhas férias para poder viajar para os congressos, eu ia descontando das minhas férias picadinho. Então, a gente viajava na sexta e voltava na segunda. E aí, eu trabalhava terça, quarta e quinta. Que empresa que quer alguém assim? Não, não existe. E aí, eu vi que era mais minha vida trabalhar com a dança. Saí com muito, muito medo por toda insegurança, porque aquela coisa certinha de salário, de saber quanto vai receber todo mês, isso tudo me deu muito medo, é muito instável, então eu tive muito medo. Eu não me joguei nessa assim tão tranquilamente, não. Mas a bachata, ela escolheu muita gente, então ela buscava a gente de todas as formas. Saí com medo e o Rô não. E aí a Si fez outra pergunta. Fora a Borbulhas de Amor, 9 anos. Não. Gente, a letra do Rô. É igual de doutor, gente. Que ano a bachata se apresentou com força no Brasil? E que estado? Olha, na verdade não foi a Borbulha de Amor que foi a primeira bachata que tocou aqui no Brasil, não. A primeira bachata que tocou foi a Bachata Rosa, cantada em português, que foi até tema de uma novela da Rede Globo. Ela foi, acho que, a primeira bachata mesmo tocada aqui no Brasil. Mas a Borbulha de Amor foi muito forte, né? Por conta do Fagner, tá? Mas acho que... Pode falar, amor. Eu acho que foi 2016, 17. Eu acho que foi o momento que a bachata tomou mais força. E olha, em estado,
Eu acho que estava entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Eram os dois estados assim que tinha um fomento da bachata muito forte, assim, Acadêmico, né? né? Acadêmico. Porque a gente sabe que lá em cima, né, norte e nordeste, a proximidade do pessoal de lá com as ilhas caribenhas é mais próximo, então eles têm uma influência maior na rádio, de ouvir. As músicas, inclusive, têm uma influência muito forte com as músicas caribenhas, vou chamar assim, tá? De uma forma grosseira. Mas de uma forma acadêmica, São Paulo foi o primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Então São Paulo veio com força, veio primeiro que Porto Alegre, Sim. porque a força começou... O que aconteceu foi, existia o Congresso Mundial de Salsa em São Paulo, e lá tiveram umas 2 aulas, 3 aulas, sei lá, de bachata. Mas eram pessoas, foi de brasileiro que morou fora e também foi de um estrangeiro. Mas aqui no Brasil, o brasileiro que mora no Brasil, que levou de fato isso como acadêmico, que foi estudar o que estava acontecendo por mundo afora, de dança, de música, fomos nós. Então, assim, claro, o Congresso de Salsa, Mundial de Salsa tem mérito, a Mimulus em BH tem mérito, mas eu acredito que onde aconteceu com uma força foi quando eu e o Rô estudamos de fato a forma acadêmica e o que acontecia lá fora. Então a gente trouxe o que estava acontecendo, dança e música, e junto à história. Então a gente trouxe completo, e acho que é por isso que veio o título aí que alguns falam e que a gente acabou usando, né, adotando, que somos os pioneiros, mas é porque daí a gente levou isso muito adiante. Então o primeiro estado foi São Paulo. Próxima. Foi da Karina. E tem algum passo de bachata que vocês não conseguiram pegar de jeito nenhum? Que deu trabalho? Pode falar de estilo? Quer responder, amor? Não, pode falar. Amor, vai em você mais que foi o... Olha, eu acho que no começo, né, claro, quando a gente vai vivenciando né, o estilo que você propõe a se dedicar, você vai criando conceitos e seu corpo ele já fica mais preparado para receber as informações, né? Então, assim, eu acho que no começo, logo no começo, quando a gente foi em 2009, 2010 foi, que a gente tirou uma coreografia do Ataque da Alemana, né? Que a gente pediu permissão para eles para divulgar a bachata aqui no Brasil, e eles nos permitiram a tirar essa coreografia deles. E foi muito difícil. Por quê? Não era que nem hoje. Hoje eles têm um projeto que eles vendem coreografias, né? Então é tudo explicadinho, tudo bonitinho. Não, a gente tirou a coreografia de um congresso. Que eles dançaram em um congresso. Então, imagina, a qualidade de imagem naquela época não era tão boa, né? E ângulo também não era bom. Então foi muito difícil, assim. Foi muito complicado. Mas acho que a gente se dedicou tanto a isso, né? Que graças a Deus deu muito certo. Acho que foi muito igual, assim, ao que eles fizeram, né? No tanto que um ano depois, eu acho, ou 2 anos depois, a nossa cunhada, que também dançou no grupo, ela foi para os Estados Unidos, né? E foi fazer aula com o Ataca lá na escola deles, que eles tinham em Tampa, na Flórida. E ela levou um DVD com a coreografia para eles. E ele viu
e gostou muito, assim, do que a gente tinha feito. Ficou impressionado, assim, né, do que a gente tinha feito. E foi tanto, ó, tanto amor e tanta dedicação que eu editei a música, que nem a música ele passou. Eu editei a música da mesma forma que eles dançaram. A gente até fez um bate-papo que a Pri, eu não sei se ela continua aí, a basqueira, né? Na época, hoje é muito comum lá fora vender coreografias, então, por exemplo, tem até gente que compra coreografia aqui no Brasil, do Ataque da Alemanha, Daniel e Desirê, assim como é pelo mundo. Mas na época nós tivemos a sorte, talvez tenha sido, que a gente pegou logo o começo, então eles não venderam a coreografia. Eles disponibilizaram, só que a gente teve que se virar geral. Talvez até a Pri Basqueira brincou quando ela fez entrevista com a gente, que talvez a gente tenha dado esse start de que eles poderiam vender essa coreografia. Talvez tenha sido a gente, talvez tenha sido até estranho, que foi bombástico para eles, mas na época a gente não precisou, então a gente teve o prazer, além de tudo, de fazer isso de forma disponibilizada por eles. E aí então foi assim, foi difícil. Aí claro, a gente, por exemplo, já esteve já em eventos que estavam os grandes, né, já Daniel Desirê, a Daniel Desirê, por exemplo, foi um que a gente fez uma aula também, e aí claro, a gente sentiu dificuldade, até porque é um estilo deles, né, uma coisa que a gente não vivenciava aqui, então também foi assim, foi difícil, mas a gente deu certo, assim. Sim. E é isso. Vamos ver, o que mais? A Vera Zedi Camargo. Ela mandou a pergunta: algo que ainda Sonham? Gente, a letra do rap é péssima. Algo que ainda sonham em realizar com a bachata? Sim. Qual? Pode falar? Pode. Não, acho melhor não. Não? Sim, mas temos sonhos. Sim. Temos. A gente tem um sonho com ela aí. Mas acho que ainda não... Acho que ainda por ser um sonho e ainda ele é trabalhado, acho que por hora a gente não consegue compartilhar. Mas tem sim. Sim. Dance em Casa BR perguntou: qual a música de vocês do momento? Qual? São tantas, né? Bastante. Mas acho que a que tá sendo mais queridinha da gente, acho que são as músicas do Gustavo Lima. Eu acho que não para dançar com amor, assim, porque as músicas dele são mais power, assim. Acho que para dançar mais lovezinho, não. Mas acho que são música nossa, porque a gente ficou tão feliz por ele ter se apaixonado pelo gênero, por estar no repertório dele de uma forma tão intensa. E os músicos dele fazendo um trabalho assim fantástico, Chau na guira, o Reinaldo Meirelles no violão, o MP também, né, faz o requinto, os dois fazem muito bem, então assim, o produtor deles, enfim, eu acho que tá tão fantástico que se tornou as músicas queridinhas da gente, nesse sentido de ter o nosso idioma de um brasileiro, colocar as músicas bachata, o gênero bachata na rádio, nas rádios, nos streams aí fortemente. Acho que é isso. Você tem alguma música pra falar? Não. Tá, a Adri, agora sim, amor. Agora sim. Agora vamos falar da Adri. É difícil manter vida profissional e ser um casal ao mesmo tempo? Afinal, estão 100% do tempo juntos. Amor, para falar a verdade, amor. Gente, eu já falei. Quem assiste as nossas lives sabe. Eu já falei que eu já tô na quarentena. Já faz uns
13 anos já, gente. Que eu já tô nessa quarentena aqui. 15, amor, a gente tá a 15. Mas eu trabalhava, né? Não vale. Eu trabalhava no mundo corporativo. Olha só, não. Assim, não é que é fácil, né? Mas a gente separa muito bem. Muito bem. A nossa vida profissional da nossa vida pessoal, né? Por exemplo, né, quando a gente tem as nossas diferenças, tanto profissional quanto pessoal, se é pessoal, é pessoal. Se é profissional, é profissional. Então a gente acaba separando bem, assim, graças a Deus. Acho que é por isso que a gente tá até hoje aí, né? Eu lembro até que teve um caso que a gente estava ensaiando. A gente passou por várias fases de coreografia que eu acredito que muitos profissionais passem por isso também. A gente passou pela fase de eu quero dançar bem, tenho minha inspiração, que no início foi nossas coreografias muito inspirado em Ataque Alemana. Aí a gente foi para os Estados Unidos pro LA Bachata Festival, e aí nós voltamos com outras inspirações. Duda! Olha só! Aí a gente teve... Aí tá bom, até aí a gente funcionava bem com coreografia. Aí eis que de repente a gente quis entrar pro mundo do campeonato. Procuramos a Karine e o Rafael para aprender mais coisas sobre coreografia, sobre palco. Então, e eles são da vibe de competição. E a gente começou a entrar nessa vibe de competição. E aí foi uma fase bem turbulenta, mas também teve um outro motivo. Foi turbulenta porque daí eu trabalhava na empresa, daí a gente queria uma coreografia que ainda não estava muito no nosso universo, e daí tinha a escola, porque na época a gente tinha escola para cuidar, então foi uma época bem difícil de relação para a gente desenvolver coreografia. Mas como aula, a gente sempre funcionou muito bem. E daí, então, a gente chegava nas coreografias, a gente brigava, mas aí a gente chegava nas aulas, parecia que o nosso mundo de briga não existia mais. E se foi isso só no passado? Não, porque daí a gente descobriu que é uma realidade nossa. Momentos mais difíceis pra gente são quando estamos em processo de coreografando. São as nossas muitas dificuldades. E vou contar o porquê. Vou contar. Porque eu sou mais brava, eu sou mais atenta e sou mais detalhada. E o Rô, ele é mais objetivo porque é homem. E também ele presta menos atenção. Então, por exemplo, eu falo, Rô, sei lá, vou dar um exemplo pra vocês. Rô, esconde um pouco mais esse lado escuro aqui preto da camiseta, então vem mais pra trás. Aí não dá 2 segundos, ele tá assim, ó, ele já tá pra lá de novo. Rô, lembra que eu te falei pra esconder que vai ficar mais legal? Aí ele tá lá de novo. Aí, gente, aí não dá, aí eu perco minha paciência. Aí o Rafael Barros uma vez falou pra ele, tem que ter mente forte. O Rô não trabalha mente forte, nem eu. Então, o processo coreográfico é sim o momento mais difícil de manter uma união mais tranquila. Manter união não, porque a gente mantém o tempo todo, mas a gente ficar mais tranquilos. Então, por isso que hoje a gente tem uma ensaiadora. A Sarinha teve uma época que ajudou a gente a ensaiar, mas a habilidade que a Patrícia Vec traz do balé nos ajudou muito. Então, quando a gente tá ensaiando, a gente vai lá, corre na Patrícia Vec para nos ajudar, porque daí ter alguém com a gente dá uma amenizada. Olha, ó, uma dica que eu dou para os profissionais aí que estão nos assistindo aí, que fazem trabalhos coreográficos, procurem uma ensaiadora, faz muita diferença. É muito bom ter um terceiro olho aí no trabalho. Faz extrema diferença ter alguém para olhar e para ajudar
né? E também depois mostrar para alguns outros profissionais, porque daí sobe muito a qualidade da coreografia. Mas voltando, foi isso. A gente tinha essa questão, então é o momento mais tenso da nossa relação, é nesse momento. Mas depois, quando a gente, repetindo, quando a gente tá com algum problema, a gente discutiu, a gente vai pra aula, gente. Eu brinco até, e na live não tá sendo diferente. Eu falo, hoje a gente teve DR. E aí a gente faz tão divertindo, é tão amor, que as pessoas não acreditam que a gente tá brigado. Mas a gente tá, mas, me arrepia, mas é tão... É tanto amor que a gente faz do nosso trabalho, que quando a gente se olha e damos aula juntos, é tão mais intenso que a nossa briga acaba. Então a gente consegue viver muito bem 100% juntos. Nós temos... Ai, Mari! Acabamos de responder sua question. Acabamos não, já faz um tempinho. Foi um tempinho, verdade. Vai ficar lá... Vai ficar lá na... Gente, pra quem perdeu o comecinho, vai ficar aí na 24 horas. Mas a gente... E o mais legal é que, por exemplo, eu gosto muito de acordar cedo. Então, das 5 horas da manhã eu gosto de acordar, gosto de meditar, gosto de me alongar. E por mim eu já engatava o treino. E eu, gente, também adoro. Das 5 horas da manhã, aí o que eu faço? Eu viro para um lado... Aí viro pro outro. Então, ele sim, é não, verdade. Tá. É verdade. Não, mas eu tava na sua vibe um tempinho aí, eu tava. Ele tem muito isso, ele não gosta de acordar cedo. Então, essa é uma das diferenças e faz a gente ter um arranca-rabo. Porque eu falo pra ele, vamos acordar mais cedo, a gente aproveita melhor. Porque o que acontece, a gente tem uma rotininha aí de alongar, meditar, aí a gente gosta de treinar, aí a gente gosta de ensaiar, que agora não temos a parte, então a gente tem que se virar nos 30. Aí depois, à tarde, o nosso período da tarde é muito o nosso trabalho burocrático. Então a gente cuida das nossas redes sociais, a gente cuida se tem evento para fechar, enfim. Se tem algum projeto pra gente desenvolver. Então a parte da tarde é muito isso. E aí acontecem algumas diferenças do tipo, vamos acordar às 5, aí ele não levanta. Então eu venho, medito, me alongo. Teve uma época por 15 dias que ele fez isso. Não, mentira. Ele não passou dos 21 dias. Mentira, gente. Foi quase 6 meses. Foi. Aonde? Foi até o final do ano passado. Agora vai ser uma briga, esses 80. E aí as nossas diferenças. E daí depois chega... Aí a gente vai pra live para dar aula, a gente esquece porque a gente se diverte, a gente ama. Então é possível sim viver muito bem 100%, mas você tem que estar muito aberto na relação, tem que estar muito em paz, porque, por exemplo, eu vejo agora na quarentena mais ainda, porque o Rô brincou no começo, ele falou, nossa, eu não tinha noção de que a gente vivia tantos anos na quarentena. A gente vê muitas relações de pessoas, por exemplo, que cada um trabalha numa empresa, não sei o que, se vê à noite e tal, final de semana é que passam mais juntos, e aí eu vejo as pessoas meio que sofrendo, a relação do casal meio que sofrendo, porque do casal, tanto faz, tá? Mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, do casal, da dupla. Meio que sofrendo porque tem que se adaptar a esse mundo novo, nessa temporada de viver junto, home office, enfim. E para nós não, para nós já veio já natural. A única coisa que a gente não tem é sair para dar aula, sair para os eventos. Então, pra gente funciona muito bem, 100%. Aliás, a gente é desse combustível um pro outro. Não sei se vocês viram, eu tô fazendo um curso de segunda e quarta, e então eu não tenho participado da live. O primeiro dia do curso, eu fiquei no outro quarto, que aqui é um quarto que a gente adaptou pro nosso estúdio e escritório. Então eu tava no outro quarto fazendo. Ele terminou a live, ele foi pra lá. Quando eu terminei o curso, ele falou, eu tava pra baixo, não sei o que aconteceu. Aí eu pensei, Aí eu virei pra ele e falei, tua força sou eu.
Aí na quarta-feira eu vim pra cá. Então ele tava na live e eu tava do lado. Eu só não apareci. E aí ele já deu com outro gás. Então a gente funciona muito bem, Adri, juntos. Nós somos o combustível um do outro, mesmo com as nossas diferenças, porque temos. E por mais que tenhamos, cada ser humano tem o seu sonho, sim. Mas os nossos sonhos são tão mais comuns a dois do que ele o dele e eu o meu, que o poucos sonhos que a gente tem sozinho, a gente consegue moldar para que seja respeitado pelo outro e que a gente vai encontrando isso. Então, a gente funciona bem. Tem aqui, peraí, tem umas perguntas aqui. Acho que é a Martinha. E a Dança 2 também, aqui. Vixe Maria. Amor, será que eu consigo abrir? Se eu devia ter entrado com outro perfil. Aqui, qual foi a... É a Martinha, amor. Da Martinha. Qual foi a apresentação que vocês sentiram mais nervosos e a que foi a que marcou mais vocês? Eu vou falar, fala você, porque eu já tenho a minha resposta. Olha, eu acho que a que mais marcou a nossa... eu acho que foi a primeira coreografia. Para mim foi a primeira coreografia. Não, que deixou mais nervoso. Foi quando a gente, para mim, foi quando a gente dançou lá em Córdoba, na Argentina, em Comadreja, que era um evento que chama Comadreja Salsa Congress, que é um evento que já levou grandes nomes, né? É um templo sagrado lá. E aí eu sempre falava pra Laura, falei, um dia eu vou dançar aí. E aí a gente foi pra lá pra dar aula e dançamos lá. E aí, lá é Argentina, né? Acho que deve ser igual jogar no La Bombonera, que o palco é baixinho e é cara a cara com o pessoal. E a galera lá é faca na caveira, né? Então, nossa, foi tenso. Foi tenso ali, foi bem nervoso mesmo. Pra mim que inclui Comadreja também, inclui. Mas pra mim, todas as vezes que eu me apresentei, que tinham esses nomes grandiosos de campeonato, porque o pessoal de campeonato tem umas coreografias que são surreal, né? Tipo, de agilidade, de acrobacias. Então, quando a gente se apresenta que tem esse público, eu fico muito nervosa, porque ficava, agora já não mais. Porque não é o nosso perfil, né? E aí a gente, de alguma forma, sempre pensa como é que a gente vai conquistar esse público. E daí eu já entendi que não conquista, que eles vão passar a respeitar depois quando eles tiverem um processo aí do tipo, sou competidor, mas existem profissionais com outras linhas. Então um dos lugares que me deixa nervosa é o Brasil Latin Open, por exemplo. Ou quando a gente se apresentou lá no Congresso Mundial de Salsa, que era em São Paulo também. Nossa, ali me deixou muito nervosa, assim, porque ali era isso, era esse perfil de um público muito... Mas a primeira vez que foi no Congresso foi até que foi legal, né? A gente teve todo mundo muito torcendo por nós, assim, foi uma gritaria a primeira vez. Mas é isso, acho que é onde tem competidores, porque o nosso perfil é outro, e daí a gente, claro que todo mundo quer agradar, né? Mas eu já entendi que não agrada, eles têm que passar por esse momento do tipo, competidor, coreografia de competidor é uma e coreografia de quem ama de outra forma, um palco é outra. E aí a gente sabe que isso é um processo de amadurecimento para quem é competidor, enfim. E para quem não é também, porque às vezes a pessoa não é competidor, nunca gostou, e assistir quem compete uma coreografia também não gosta. Então é um amadurecimento dos dois lados, né? E a coreografia que marcou, acho que ter certeza que para Laura também, foi a coreografia do ano passado, que a gente fez uma união de celebrações, né?
que foi a dos nossos 10 anos de casados, e da bachata brasileira entrar com força nas mídias, né, nas mídias nacionais. Nos meios de comunicação. Nos meios de comunicações. Que a gente fez uma coreografia caracterizada de pianos, né? E com a música do Henrique Juliano. Nós estávamos em comemoração dos nossos 10 anos de casados, o ano passado. E daí a gente uniu isso, E aí veio o figurino, que não tinha como ser mais original do que nunca, né? Do que piano. Comemorando 10 anos de casados com uma bachata brasileira. Então foi perfeito. Agora a pergunta da Dança 2. Como vocês fazem em relação aos direitos... Com relação a direitos autorais das músicas no YouTube. Não tem muito o que fazer, não. Na verdade, a gente vive... A gente recebe e-mail do YouTube avisando que nós não seremos monetizados, é isso. Porque a questão é essa, né? São os direitos autorais, é quando eles vão monetizar. Então, por exemplo, eles monetizam o dono da bagaça. E aí, se a gente não é dono da música, a gente não é monetizado. É isso. Mas não tem que fazer, não. Tem que fazer. Vamos ver o que mais. E aqui. não fomos bloqueados até hoje, né? Tem que fazer um curso disso, um curso de viver. Carolzita! Piano. Agora que você trabalha com ritmo bachata, outros ritmos, em especial o samba, faz parte do seu repertório no carro? Eu ouço bastante samba. Ele ouve, sim, mas eu vou te falar, Carolzita, que o amor da vida dele também é a salsa, viu? Eu acho que compete ali pau a pau, samba e salsa. Não, mas eu acho que não, pra escutar assim... Pra escutar quem coloca sou eu, tipo Paralamas do Sucesso. Eu gosto Madonna. muito. Fora a bachata, assim, né? Que eu ouço bastante. Mas eu gosto muito de samba, que eu ouço bastante, e gosto muito de música gospel. Eu ouço bastante também. Não, assim, eu não tenho... Sou... Uma igreja específica. Uma igreja específica, né? Eu gosto de Deus. E aí, mas eu gosto da música gospel. Eu acho que... Ele ouve bastante, é isso é verdade. muito boa, assim, sabe? E o samba ou qualquer outro estilo, Carolzita, se não é a música gospel que ele gosta, sou eu quem coloco muito, sabe? Então, fica muito comigo, deixa eu ver. Vivi linda, obrigada. É muito amor mesmo. De nada, Martinha. Ale, a gente também adora essa coreografia. A pergunta do Dança 2 é: ser especialista em um estilo ajuda mais ou atrapalha na hora de conseguir escolas para ministrar aulas? É uma pergunta bem legal, hein? É assim, ó. Quando... eu penso que é igual uma linha... Igual médico. Tem o médico generalista e tem o médico especialista. Nós estamos na linha do médico especialista. Eu acredito que por termos conseguido mostrar qualidade e respeito e conhecimento, a gente tem uma abertura fácil nas escolas para dar aula. Acho que quando éramos generalistas, talvez não tivéssemos a mesma facilidade. Porque eu acho que as escolas em geral, é achismo, tá? Achismo, porque eu também nasci numa escola de dança de salão. As escolas em geral, elas gostam de criar o seu professor para que tenha a metodologia dela, né? Então, quando a gente é generalista, para a gente dar aula dentro de uma escola, eu tenho que ser criada por essa escola.
E aí as escolas só começam a dar abertura para um profissional quando esse profissional começa a ter a ser olhado de outra forma pelo mercado da dança de salão. Então eu não consigo te falar a facilidade ou não quanto generalista. Eu consigo te falar por achismo, porque foi muito o que a gente viveu. A gente nasceu como professores de dança de salão generalistas na escola Dançarte, e de lá a gente abriu o nosso espaço. E daí a gente começou a trabalhar fortemente com a bachata. E quando nós fechamos o nosso espaço, o dia que a gente colocou no Face, que a gente tinha encerrado, eu juro, no dia seguinte a gente tinha vários convites para dar aulas em várias escolas, para darmos aula de bachata. Então a gente não sabe o que um profissional generalista, a dificuldade se ele tem ou não. A gente falou por achismo mesmo. E eu acredito assim também que vai um pouco também da estratégia comercial, né? Por exemplo, se você, sabe, sou especialista, vou colocar, sou especialista no Zouk, por exemplo. E aí eu vou procurar lugares para dar aula de Zouk. Se eu for numa escola onde já tem profissionais que dão aula especialista em Zouk, com certeza eu não vou conseguir dar aula nesse local, né? Então acho que aí você teria que buscar outras alternativas, ir numa escola, sei lá, onde tem a deficiência do Zouk. Aí lá você vai ter um campo de trabalho um pouco mais aberto aí para você. E por vezes a gente sonha com alguma escola que a gente quer dar aula e nunca teve oportunidade. E sonhos nunca podem morrer. O Rô sempre sonhou em dar aula em congressos, e eis que e nunca foi meu sonho. Mas como eu sempre comprei muita ideia de estarmos juntos, ele acabou que nós realizamos um sonho dele, que é o que eu falei para vocês há pouco. Às vezes ele tem o sonho dele, eu tenho o meu, mas a gente tem muito junto. Então a gente acaba respeitando e dá muito certo. O Rô sempre quis dar aula na Solon. A Solon foi um passo muito difícil pra gente dar aula, não foi tão simples. O nosso chefe, né, que é o dono da Solon, ele sempre olhava nossas aulas de vez em quando num evento, acho que foi lá, né? Nunca perguntei pra ele, mas é porque lá é que a gente via ele do palco, ele olhando a gente. E assim, não foi do nada, ele foi observando a gente, e pro navio também, ele foi observando o nosso jeito. Então, às vezes, o ser generalista, ou especialista, não é tão isso. Acho que também se o dono do lugar onde é teu sonho, se ele tá te observando também, né? E a escolha... nós não escolhemos, foi o Moreira que perguntou, nós não escolhemos a bachata, na verdade a bachata nos escolheu. E por quê? Eu, quando entrei na dança de salão, com 32 anos, que eu contei para vocês há pouco, eu fui procurar o Zouk. Nem imaginei fazer uma aula de forró, que não era um ritmo que eu tinha muita afinidade, não tinha mesmo, hein? E, sei lá, coisas da vida, mas quando eu tinha, sei lá, uns 23 anos, acho que 28, eu não sei, eu fui para um restaurante com as minhas primas lá na Ilha Porchá, e no restaurante ia ter um campeonato de forró na hora, assim, com os clientes lá, porque era uma galera muito jovem e tal. E aí minhas primas falaram, minha prima é bailarina. Imagina, eu tinha feito na minha infância, adolescência e pré-adolescência e adolescência, e não dancei mais. E aí um amigo deles, da mesa, das minhas primas, era forrozeiro, e a gente participou e a gente ganhou o campeonato, mas eu não gostava de forró. Então eu fui para uma escola de dança atrás do Zouk, porque eu vi o Zouk numa festa, eu fiquei apaixonada e fui atrás do Zouk. O Rô, ele dançou já pagode e ele tava, na época ele aprendia salsa, então ele dançava muita salsa e ele fazia aula de salsa. E eis que de repente a bachata nos uniu e ela foi tomando conta da nossa vida, da nossa relação, do nosso dia a dia. Então não fomos nós, eu sempre falo, não fomos nós que escolhemos, a bachata nos escolheu. E provavelmente ela nos escolheu porque ela sabia que a gente ia levar com amor, com carinho, que a gente ia levar para todo mundo, porque é isso que a gente faz, né?
sou muito grata a ela por ela ter nos escolhido, porque daí ela trouxe a vida que eu quis. É isso. Let's go, ó. Vocês pensam em fazer algo como o Bachata em Lounge novamente? Para quem não sabe, nós tínhamos o Bachata em Lounge, que era uma noite toda quinta-feira lá no Carioca Clube. Ficamos por 2 anos. Por 2 anos. Era um projeto que era junto com o Zuki do Felipe Mirra, né? Ele era na pista principal e a gente fazia no lounge. E era toda quinta-feira. Primeiro começou uma vez por mês, né? O Bachata em Lounge, e depois virou semanal, era toda quinta-feira por 2 anos. E foi assim, foi sensacional, porque eu acho que foi um momento gigantesco para bachata, porque tinha uma balada semanal de bachata para você treinar, né? Então, foi assim sensacional. A gente viu uma evolução gigantesca, assim, por exemplo, do pessoal que frequentava toda semana lá. Então foi muito importante o Bachata em Lounge. Mas agora, Let's... Não agora pela pandemia. Não agora pela pandemia, mas eu acho que é um projeto que a gente não pensa em retomar, não. Ter feito Bachata em Lounge foi muito importante, até para nossa dança, porque era uma oportunidade que a gente tinha de desenvolver o social, né? Foi muito importante para muita gente. Mas, como eu falei, eu gosto de acordar cedo, a gente tem tantas coisas que a gente faz juntos e aproveita muito melhor o dia. E o Bachata em Lounge, ele por conta de ser madrugada, né? Então voltava de madrugada, a gente ficava cansado para as coisas, e daí no final de semana a gente trabalha também, então já estávamos cansados para o final de semana. E às vezes juntava o Bachata em Lounge com os eventos do final de semana, aí era quinta, sexta, sábado, domingo, virando noite. Então, derrubei toda. Era muito cansativo, mas foi gostoso, foi bem, bem bom. Agora o Pianos Bachata Night, que a Carolzita tá falando. Nossa, gente, eu derrubei toda a água, eu não sei tomar com essa bagaça aqui, ó. Não sei. Aí eu tenho que tirar. Aí eu virei assim, ó, caiu tudo. O Pianos Bachata Night, sim, a gente pensa que é um evento que é uma vez por mês ou a cada 2 meses, então esse é possível manter, sim. Mas a gente ainda não tem data para retomar. E... Gente, deixa eu falar uma coisa, ó, que tá aí na live, Cia Duda. É o Duda Lima, gente. Esse cara, ele foi o primeiro cara que nos deu a oportunidade de um workshop em São Paulo. Abriu as portas da Cia Duda Lima e a gente nem era conhecido. Era 2 Zé Ruelas que tava aí com a bachata, um ritmo muito doido. E ele foi o cara que falou, não. Na época a gente falou com a Priscila, que era da Cia Duda Lima, lá, trabalhava lá, e a gente foi pra lá. E aí foi o cara que, puxa, ele faz muito parte da nossa história também. Então, sim. Duda Lima, coraçãozito. Lá pra baixo. Thank you so much. Vai, Tchê. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Pra quem quiser, ainda tinha mais perguntas. O Rô começou a responder. Não tinha, não. Tinha, sim. Tinha. Aí, ó, viu? Ele começou a responder de quem pergunta, eu vou educá-lo, tá? Porque ele tem que responder, a gente vai ter que abrir outro aí pra poder responder mais perguntas. Nunca fui usar. Mas esperamos que tenham gostado. A gente vai fazer mais algumas coisas assim... De bate-papo. Pode perguntar da bachata, não precisa ser exclusivamente da gente. Perguntar dos bastidores, para quem acompanhou por muito tempo aí a gente, ou para quem já foi em outros eventos e viu a gente, enfim. Vocês estarão sempre
nós estamos disponíveis para vocês, ok? Acho que é isso, né? Hoje vai ser uma noite de vinho. Já separei aqui meu Chandon Saint-Flangers. E ó, gente, sábado que vem tem mais? Sábado que vem. A gente ainda tem outras perguntas, mas a gente pode abrir para mais perguntas, inclusive durante a semana, e fazer outro no sábado que vem. Pode ser? Acho que é legal. Acho que é legal, porque aí vocês conhecem não só a gente durante a semana aí, né? Mas acho que é legal a gente fazer esse bate-papo. Bom love pra vocês! E ó, gente, falando em love, sexta-feira que vem, ó, live Bachata Love, tá? Então, já separe o seu vinho, o seu negócio, o seu isso aí. E só então, pode ó, namorar se mora já, hein? Senão não pode. Agora tem que segurar a onda. Mas ó, mesmo mas não tem namorado, não tem problema, gente. Pega um vinho, sente no seu sofá e só curta, gente. Tomando uma que vai ser sensacional, gente. Vai ser a Live Love. E ó, gente, quinta-feira, dia 11, é aniversário do piano! Pra gente, quem quiser, eu vou pôr tudo, eu vou deixar... Eu não queria Qual número você calça, amor? Vai eu calço 40. 40. Qual número você usa de calça? De calça, acho que 40, eu acho que nesse período de pandemia já deve estar uns 40 aqui já. E camiseta PM, depende do modelo. E o que eu estava falando? O dia 12 é aniversário da nossa filha Maria. Que legal! Que linda. Olha só. E o que eu estava falando? Esqueci. Amor, é porque você me cortou. Não, eu não ia comemorar, sabe por quê, gente? Eu escutei assim, não sei onde é que foi, eu escutei assim, que eu ia prorrogar meu aniversário, só pro ano que vem, porque esse ano não vale, né, gente? Esse ano tá tudo parado. Aí eu ia prorrogar, mas a Laura não deixou eu prorrogar pro ano que vem. Gente, você tem que comemorar, né? Vamos comemorar na live. Né? Cortar um bolinho na live. Então isso, gente, e, vai cair. Gente, coitado, é uma sacanagem, mas eu dou presente pra ele às 11h59 do dia 11 e solto à meia-noite do dia 12, porque aí eu dou um presente. Gente! Valeu, gente! Obrigada! Esse ano tá osso, é verdade, Anderson. Esse ano tá osso. Obrigada, gente, por estarem conosco. Obrigado pelo carinho. E nos vemos aí. Nos vemos. Beijos! Love you! Ai, podia fazer um momento foto. Momento foto. Então vai, vou desativar aqui as... Peraí, vou desativar. Faz um momento foto aí, gente. Momento foto, gente. Tira a foto e marca a gente. Peraí, amor, Coração. aqui. E marca a gente. Parece que congela a imagem, né? Muito legal. Beijo, obrigada, amados. Valeu, gente. Beijo. Thank you so much. Vou fazer 39 anos. Jovem, gente. Obrigado!